E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui Tutu com mais uma aulinha para vocês. E a aulinha hoje é de números quânticos, ok? Números quânticos, pessoal, são quatro números que identificam a localização do último elétron distribuído, identificam camada, subnível e tudo mais, ok? Então, hoje nós vamos estudar os quatro números quânticos: principal, secundário, magnético e spin. E com esses quatro números, a gente consegue ter uma definição, por exemplo, de quantos elétrons tem no total, aonde o último elétron foi alocado na eletrosfera, coisas desse tipo, ok? Então vamos lá. Não se assuste, no início você não vai entender nada, tá? No inicinho da aula aqui você não vai entender nada, mas espera chegar no final para a gente amarrar as ideias, tá? Vai assistindo tranquilamente e quando chegar no final e você terminar de assistir, aí você faz uma avaliação se você entendeu ou não. Eu tenho certeza que você vai entender. Mas no início, nos primeiros 10 minutos aí de aula, eu acho que você vai ficar bem perdido, que é o normal, todo mundo fica. Mas não desiste, continua. Não adianta voltar à aula, né? Chegou em 10 minutos mais ou menos, não vai adiantar voltar e assistir de novo. Espera a aula concluir toda para você reparar se aprendeu ou não, ok? Então vamos lá. Pessoal, essa aula eu vou escrever tudo aqui, tá? É uma aula que eu gosto assim de ir pro quadro e tudo mais, sem PowerPoint. Ó, eu vou começar falando do número quântico principal. O número quântico principal, ele representa a camada aonde o último elétron que foi colocado na eletrosfera, na sua distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, em qual camada esse último elétron foi colocado, tá? Então, se esse último elétron foi colocado na... Ó, o número quântico principal a gente representa com a letra N. Então eu vou colocar aqui, ó. Se o último elétron foi colocado na primeira camada, que é a camada K, o seu número quântico principal será 1. Se o último elétron foi colocado na segunda camada, o seu número quântico principal será 2. Se ele foi colocado na terceira camada, que é a M, será 3. E por aí vai. N4, MnO, 5, camada P, 6, camada Q, 7. Então, olha só, você vai reparar em qual camada o último elétron foi colocado. Se foi colocado na primeira camada, que é a K, o número quântico principal é 1, na segunda camada o número quântico principal é 2 e por aí vai. Tá bom? Então, vamos lá para o segundo número quântico, né? Principal e agora o número quântico secundário, que a gente usa a letra L. O número quântico secundário, ele representa o subnível no qual o último elétron foi colocado. Então eu vou colocar aqui, ó, subnível, número quântico secundário. Se foi no subnível S que o último elétron foi colocado, o número quântico secundário vai ser 0. Se foi colocado no subnível P, vai ser 1. Se foi no subnível D, vai ser 2. Se foi no subnível F, vai ser 3. Ok? Se o último elétron foi colocado no subnível S, o número quântico secundário é 0. Se foi colocado no P é 1, no D é 2, no F é 3. Beleza? Vamos que vamos, hein? Não se assusta não.
A gente vai agora para o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético. Número quântico magnético. O número quântico magnético, ele me diz em qual orbital o último elétron foi colocado. Professor, mas eu não sei o que é orbital. O conceito de orbital é região da eletrosfera com maior probabilidade de se encontrar o elétron. Essa região ela é calculada. Imagine um trecho da eletrosfera onde tem maior chance de encontrar o elétron. Isso é orbital. Mas, didaticamente falando, tá? A gente representa o orbital como uma casinha, um quadradinho, uma caixinha, como você queira chamar. E a partir de agora, a gente vai representar cada elétron com uma seta, tá? Uma seta para cima ou uma seta para baixo. Agora, isso daí está baseado em várias teorias mais modernas, tá? Sobre os modelos atômicos. Então, por exemplo, tem a equação de Schrödinger, que calcula justamente essa região de maior probabilidade de encontrar o elétron. A gente tem o princípio da exclusão de Pauli, que diz que nessa região aí cabe no máximo 2 elétrons, né? E além disso, esses elétrons têm spins opostos. O que é isso? Eles têm que estar girando em sentidos opostos e 2 elétrons que estejam, né, nesses orbitais, eles precisam estar girando em sentidos opostos. Uma série de teorias, né, mais voltadas para essa física quântica moderna, tá? Mas que fogem bastante do nosso estudo aqui de números quânticos. Foge muito, tá? Eu vou te mostrar aquilo que é ensinado de forma muito didática sobre uma matéria muito complexa, tá? Eu vou te mostrar a forma mais didática de entender e trabalhar com isso. E é como os exercícios mostram, tá? Então, olha só. Eu vou colocar aqui o subnível e vou colocar aqui os orbitais. Já já você vai entender. Olha, subnível S, subnível P, D e F, ok? O subnível S, gente, comporta quantos elétrons? Me diz. Quantos elétrons vão no subnível S? Muito bem, 2 elétrons. Eu digo para você que cada orbital que nós representamos com uma caixinha, cada orbital consegue alocar 2 elétrons. Cada orbital consegue alocar 2 elétrons. Vou fazer uma caixinha maior. Cada orbital consegue alocar 2 elétrons. Tá bom? E este orbital, ele tem número 0. Então, se eu tenho 2 elétrons no máximo no subnível S, eu só preciso de um orbital, porque cada orbital consegue guardar 2 elétrons, tá? Eu só preciso de um orbital. Agora, o subnível P, ele comporta 6 elétrons. Se cada caixinha dessa comporta 2 elétrons, eu vou precisar de quantas caixinhas para comportar 6? Eu vou precisar de
3 caixinhas. Poxa, não ficaram do mesmo tamanho. E ainda não ficaram. Ó, para começo de conversa, essa caixinha, poxa, essa caixinha está muito grande também. 5-0 para a mesa digitalizadora. Parabéns, mesa, você está ganhando de mim de 5-0. Me deu uma coça. Pronto, 3 caixinhas. Cada caixinha consegue guardar 2 elétrons. A caixinha do meio é 0, a numeração dela é 0. Da esquerda é -1 e da direita é +1. Isso é a numeração dessa caixinha, tá bom? No subnível D, consegue-se alocar 10 elétrons. Cada caixinha consegue guardar 2. Então eu vou precisar de quantas caixinhas? 5 caixinhas. Tá? 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. A caixinha do meio tem número 0, à esquerda é negativo, ó, -1, -2, à direita é positivo, +1 e +2, tá? E o subnível F consegue guardar 14 elétrons. Logo, eu vou precisar de quantas caixinhas? Cada caixinha carrega 2. Então, eu vou precisar de quantas caixinhas? 7 caixinhas para guardar 14 elétrons. Beleza. Vamos torcer para ficar do mesmo tamanho. Não, mas está bem aceitável, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A do meio vale 0. A direita +1, +2, +3. A esquerda -1, -2 e -3. Beleza? Então, o número de caixinhas ele é proporcional. Número de caixinhas ele é proporcional ao número de elétrons no subnível. No subnível S só tem um orbital, porque cada orbital leva 2 e o subnível S comporta só 2 elétrons mesmo. No subnível P, como são 6 elétrons, vou precisar de 3 caixinhas, cada caixinha com 2 elétrons, e por aí vai. Tá bom? Agora, o que é o número quântico magnético? Tá? Para entender o que é o número quântico magnético, eu tenho que te mostrar aqui do lado sobre o spin. Olha só, quarto número quântico, que é o número quântico spin. O número quântico spin ele tem a ver com o giro do elétron, o sentido de giro do elétron. Se o elétron está girando para um lado, a gente representa o elétron com seta para cima. Se o elétron está girando para o outro, a gente representa o elétron com seta para baixo. Se você tiver um elétron com seta para cima, o número quântico spin, isso vai ser o nosso combinado. O exercício ele pode combinar o contrário, tá? Mas ele tem que avisar. Nós vamos combinar que o número quântico para o elétron virado para cima será -meio. E o número quântico para o elétron virado para baixo será +meio. Mas o exercício ele pode combinar o contrário. O spin pode ser combinado. Tá? Bom, você não está entendendo nada até agora. É ou não é?
Mas calma. Essas caixinhas, elas serão preenchidas, tá? E à medida que a gente tem elétrons, a gente tem que preencher essas caixinhas. E o preenchimento dessas caixinhas, ele é assim. Preste muita atenção, vou mudar de cor. O preenchimento dessas caixinhas é assim. Primeiro você coloca um elétron para cima dentro da caixinha. Depois que tem um para cima, você vai colocar o segundo para baixo. Agora vamos ver quando tiver 3 caixinhas. Você sempre começa da esquerda. Sempre vai começar da caixinha da esquerda. Aí você colocou um elétron para cima. Eu vou colocar os 6 elétrons ali dentro. Atenção para a ordem de colocação. Primeiro colocaremos os elétrons todos para cima, um em cada caixinha. Da esquerda para a direita. Só depois eu volto lá na esquerda e começo a colocar o segundo elétron de cada caixinha para baixo. Ok? Muita atenção. Da esquerda para a direita, tudo para cima. Depois da esquerda para a direita de novo, tudo para baixo. Eu jamais poderia fazer isso aqui, ó. Está totalmente errado. Ok? Totalmente errado. Então, o princípio da exclusão de Pauli diz que não é possível ter o segundo elétron dentro de um orbital sem que todos os orbitais tenham o seu elétron. O que quer dizer isso? Quer dizer que primeiro eu tenho que colocar um elétron em cada caixinha para então colocar o segundo elétron em alguma caixinha. Certo? Resumindo, a ordem é: coloca todos os elétrons para cima, um elétron em cada casinha, da esquerda para a direita, e depois você vem colocando o elétron para baixo, o segundo elétron para baixo, também da esquerda para a direita. Então vamos fazer o último na ordem correta, começando sempre da esquerda para a direita. Eu coloco um elétron em cada casinha. Sempre o primeiro é para cima. Primeiro para cima em cada casinha. E vai até o lado direito. Quando chegou aqui, a gente vai voltar para o lado esquerdo para ir colocando o segundo elétron, que será para baixo. Jamais eu posso ter 2 elétrons para cima. Não pode ser. Sempre um para cima e um para baixo. Então eu venho e preencho os meus elétrons. Agora, finalmente, qual é o número quântico magnético? O último elétron que você colocar nos orbitais, você vai olhar em qual número de caixinha ele está. O número da caixinha onde o último elétron foi colocado é o número quântico magnético. De novo, o número da caixinha onde o último elétron foi colocado é o número quântico magnético. Professor, você disse que com 10 minutos eu não ia entender nada, mas no final eu ia entender. Já tem 20 minutos praticamente e eu ainda não entendi nada. Muito bem, é isso mesmo, calma. Você está no caminho. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, eu vou escrever o enunciado aqui. Olha só. Exemplo. Informe os 4 números
quânticos para o elétron de diferenciação. Informe os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação das espécies. Letra A, Na11. Bora resolver? Bora entender? Então vamos lá. Olha só. Ele quer os 4 números quânticos. O que ele quer dizer com elétron de diferenciação? O elétron de diferenciação é o último elétron distribuído. Onde que o último elétron distribuído está? No subnível mais energético. E o que é subnível mais energético? É a última coisa que você distribuiu. Vamos lá. Primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica. Vamos fazer aqui, ó. 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ok? Qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético, subnível mais energético é o 3s1. A resolução de números quânticos sai totalmente 100% das vezes do subnível mais energético. Tudo jóia? Vai sair daqui. Vem comigo. Você concorda que o último elétron distribuído é esse bem aqui? Ele é o elétron de diferenciação. Agora vamos lá. Número quântico principal. Número quântico principal. O último elétron distribuído, que é esse daqui, ele está em qual camada? Fala para mim. Camada 3. Então, o número quântico principal é igual a 3, porque é o número da própria camada onde o último elétron está. Tudo bem? Número quântico secundário. Número quântico secundário. Número quântico secundário tem a ver com subnível. Volta na parte que eu expliquei lá o secundário. Tem a ver com subnível. S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Qual é o subnível? S. Então, o número quântico secundário para S é 0. Número quântico magnético. Qual é o número quântico magnético? Vamos lá. O subnível é o S. Se o subnível é o S, eu tenho quantas caixinhas no S? Uma caixinha, porque só comporta 2 elétrons o S. Essa caixinha tem número 0. Pode voltar um pouquinho aí que você vai ver. Agora eu vou colocar esse elétron lá dentro. Como que eu coloco o elétron? Como que eu coloco o elétron dentro da casinha? Como só tem um elétron, eu vou colocar só um. Eu vou colocar isso daí, ó. Um elétron. Esse elétron, ele está na casinha de número 0. Logo, o número quântico magnético é 0. Porque o número quântico magnético é justamente o número da casinha onde o último elétron foi colocado. E o número da casinha aqui é igual a 0. Então, o número quântico magnético é 0. Agora, qual é o número quântico spin? Gente, o que a gente combinou? Pode voltar. Se o último elétron ficou virado para cima, a gente combinou que o número quântico spin seria menos meio. Então, se o número
se o elétron, o último, foi virado setinha para cima, por que tem que ser setinha para cima aqui? Porque o primeiro de cada casinha é setinha para cima. Então, se o último elétron foi setinha para cima, é menos meio nosso combinado. Ok? Vamos para a letra B de bola? Então, vamos lá. Letra B, vou colocar ela aqui mesmo nessa tela. Ó. Letra B, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, o cloro 17. Tá bom? Dê os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do cloro 17. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro passo a distribuição eletrônica do cloro 17. Então, olha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pronto, terminou 17. O elétron de diferenciação é o último distribuído. Logo, ele está na última coisa que foi distribuída. Ou seja, o último elétron distribuído está no subnível mais energético. E o número quântico sempre sai do subnível mais energético. Tá bom? Os números quânticos. Então, vamos lá. Número quântico principal. Número quântico principal é justamente a camada onde o último elétron está. Qual é o último elétron? É um desses 5 aí, não sei qual, é um desses 5. A gente vai ver depois. Mas eu sei que esses 5, que são os últimos, eles estão aqui no nível 3. Então, o número quântico principal é 3, porque é esse número que vem na frente. Número quântico secundário. Número quântico secundário, ele tem a ver com subnível. Olha aqui, o subnível é P. Se o subnível é P, ó, S é 0, P é 1, D é 2, F é 3. Então, se ele é P, ele é 1. Número quântico secundário é 1. Agora, número quântico magnético. Número quântico magnético. O número quântico magnético, ele tem a ver com o número da caixinha. Agora, veja bem, o subnível P, comporta 6 elétrons. Então, ele tem quantas caixinhas? O subnível P vai ter 3 caixinhas. Concorda? Ele vai ter 3 caixinhas. Muito bem. Numeração das caixinhas. A do meio é 0, a esquerda é menos 1, a direita é mais 1. Correto? Agora, eu tenho que colocar os 5 elétrons ali dentro. Vou até mudar de cor, porque eu tenho que colocar 5 elétrons ali dentro. Como que eu coloco 5 elétrons? Qual que é a regra? Da esquerda para a direita, todo mundo para cima primeiro. Ó. São 5 elétrons que eu tenho que colocar. Por que 5, professor? Porque os 5 elétrons que eu tenho ali. Então, da esquerda para a direita, um em cada casinha e para cima. Então, foi 1, 2, 3. Já coloquei 3. Agora, eu volto para a esquerda colocando para baixo. 4, 5. Agora, eu te pergunto. Qual destes elétrons foi o último que eu desenhei? Qual desses elétrons foi o último que eu desenhei?
Você concorda que o último que eu desenhei foi esse carinha bem aqui, ó? Dá uma olhada. Foi esse aí, não foi? Ele, o último elétron, foi colocado na casinha de número 0. Então este número aí é o número quântico magnético, é 0. Tá? E o número quântico spin. O número quântico spin tem a ver com a setinha. Se a setinha está para baixo, qual que é o nosso combinado? Setinha para baixo. Setinha para baixo. Spin igual a mais meio. Pronto, esses são os 4 números quânticos. Ok? E aí, dúvida? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui de novo, porque pode ser que a minha câmera esteja tampando essa resolução aqui do magnético, tá? Eu vou escrever o magnético aqui em cima, ó. Magnético, bora lá? Vou fazer de novo o magnético, ó. Tem o subnível, é o P. O P comporta 6 elétrons, então eu preciso de 3 casinhas, ó. Numeração das casinhas, 0, menos 1 e mais 1. Beleza. Agora eu tenho que colocar os elétrons lá dentro, né? São 5 elétrons. São 5 elétrons. Então, para colocar 5 elétrons, como é que eu faço? Da esquerda para a direita, primeiro um elétron em cada casinha para cima. Eu volto para a esquerda e coloco até chegar no 5. 5 elétrons. 5 elétrons. Qual foi o último elétron que eu coloquei nesse desenho aí? O último elétron que eu coloquei foi esse daqui, ó. Certo? Então, o último elétron está na casinha de número 0. Logo, o número quântico magnético é 0. Tudo bem? Agora, então, o número quântico magnético é o número da casinha onde o último elétron foi colocado. Tá? Agora, e o número quântico spin? Vamos lá. O spin tem a ver com a setinha do U, que representa o último elétron, se ela está para cima ou se ela está para baixo. Se o último elétron está setinha para baixo, o nosso combinado é que o valor é mais meio. Se tivesse setinha para cima, o último elétron seria menos meio. Ok? Bom, depois a gente vai fazer uma aula de exercício e vai clarear um pouco mais. Mas eu espero que agora, nesse momento do exemplo, tá? Eu espero que as ideias tenham se juntado. Agora sim, agora é o momento ideal de você voltar e assistir do início. Tá bom? Agora é um bom momento. Espero que você tenha gostado e entendido e nos vemos na próxima aula de exercício de números quânticos, ok? Um abraço, um beijo e fui!